pessoal, eu sou o professor Fernando Neto. Hoje vamos resolver as questões de frações. Na aula anterior a gente viu a parte teórica, agora vamos resolver algumas questões de concurso. Questão 1. O Pantanal é um dos mais valiosos patrimônios naturais do Brasil. É a maior área úmida continental do planeta, com aproximadamente 200, então aqui, informação importante, 210 mil km², sendo 140 mil km em território brasileiro, cobrindo parte dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. As chuvas fortes são comuns nessa região. O equilíbrio desse ecossistema depende, basicamente, do fluxo de entrada e saída de enchentes. As cheias chegam a cobrir até 2/3 da área pantaneira durante o período chuvoso. A área alagada pelas enchentes pode chegar a um valor aproximado de... Então, vamos lá. Ele está dizendo que a área total é 210 mil km². Ele diz aqui que 144 está em território brasileiro, mas não, isso aqui não vai fazer diferença na resolução. Ele diz que outra informação que ele dá é o seguinte: o equilíbrio desse ecossistema depende basicamente do fluxo de entrada e de enchente. As cheias chegam a cobrir 2/3 da área pantaneira. Então, cobrir 2/3 da área pantaneira. Durante o período chuvoso, a área alagada. Então, ele quer a área alagada. Se as cheias cobrem essa parte, então eu quero saber quantos quilômetros quadrados é 2/3 da área total. Então, como que eu faço isso? Quando tem aqui, da área pantaneira, a gente sempre vai substituir esse da. Na verdade, o de, da, do, nós vamos substituir por multiplicação. Então, vamos pensar o seguinte: ele quer 2/3 da área pantaneira. A área pantaneira, qual que é o total? 210. Então, vezes 210 mil km². Bom, agora é resolver uma multiplicação de fração. Posso multiplicar em cima e multiplicar embaixo. Então, posso fazer assim, 2 vezes nada, nada, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. E aqui, quando não tem nada embaixo, é 1. 3 vezes 1, 3. E agora dividir. 420 dividido por 3. Abaixo 4. 4 dividido por 3 dá 1 vezes 3. 3 para 4. 1. Abaixo 2. 12 dividido para 3. 4 para 3, 3, 12. Para 12 nada. Abaixo 0. Abaixei o número. Não dá para dividir. Põe um 0 aqui. Aqui agora 0, 0. Encerra a conta. Deu 140 mil km². A resposta é a letra C. Agora poderíamos fazer de outro jeito. 2/3 de 210. Toda vez que eu tenho uma multiplicação de fração, eu posso simplificar, antes de multiplicar, algum número que esteja em cima com outro que esteja embaixo. Não precisa estar na mesma direção, não precisa estar na vertical, do tipo 2 e 3. Não, inclusive o 2 e o 3 não dá para simplificar, é uma fração irredutível. Mas eu posso simplificar aqui. Como que eu posso fazer? É uma multiplicação, só posso fazer isso na multiplicação. Soma, subtração e divisão não posso fazer dessa maneira. Então, como que eu faria aqui? No caso da multiplicação e a subtração e soma, eu só poderia se estivesse na vertical, um em cima do outro. Mas no caso da multiplicação, eu posso fazer em diagonal. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso dividir o 210 por 3, ou dito de outra maneira, simplificar tudo por 3. 210 dividido por 3, vamos fazer aqui. 2 não dá para 3, tem que abaixar o 21. 21 dividido por 3, 7. 7 vezes 3, 21. Para 21 nada, abaixo 0. Abaixei o número. Não dá para dividir, eu tenho que botar o 0 aqui. Então, dividindo simplificando, 210 por 3 dá 70. Então, vai ficar o quê? 2 vezes 70. Aqui embaixo fica 1.
como se tivesse 1 aqui embaixo, só que na matemática, quando eu divido por 1, eu não mudo o número. Então, 2 dividido por 1 continua sendo 2. 4 dividido por 1 continua sendo 4. É elemento neutro na multiplicação. Então, agora basta eu multiplicar, elemento neutro na divisão. Se eu dividir algo por 1, eu não mudo. Então, aqui, o resultado que dá dividido por 1 vai ser esse resultado. Então, eu não preciso pôr esse 1 embaixo. Então, faço a multiplicação. 2 vezes 0, 2. 2 vezes 7, 14. Então, pessoal, tem essas duas maneiras de fazer. E aí cada um escolhe aquela que se sente mais confortável. Ok, pessoal? Questão 2. Qual das frações abaixo é equivalente a 2 quintos? Bom, aí ele quer saber 2 quintos é uma fração irredutível. Não tem como simplificar mais. E ele quer saber dessas opções aqui, qual que, quando eu for simplificar, dá essa. A letra D, já posso eliminar, porque a letra D já está da forma irredutível. Não tem como simplificar mais. Então, não vai fazer muita diferença. Então, aqui no caso, eu vou ter que fazer uma a uma. 4 sobre 10, 4 décimos, eu posso simplificar isso tudo aqui por 2, porque termina em 4 e 0, então é par. 4 dividido por 2, 2. 10 dividido por 2, 5. Na verdade, essa já é a resposta, letra A. Mas vamos fazer as outras aqui só para tirar a dúvida. 4 sobre 12. Até porque num concurso, se tivesse duas respostas, poderia pedir anulação da questão. Então, é bom sempre olhar todas para ver, principalmente depois que chega em casa, que já terminou a prova, dá uma olhada se não tem conflito, se não tem duas respostas ou para a mesma questão, que aí é passível de anulação. Aqui, como termina em par, poderia ser por 2, mas também eu percebo que o 12 está na tabuada do 4, então eu posso simplificar tudo por 4. Aqui que entra a história do MDC que eu tinha dito. Porque se eu calcular o MDC de 4 e 12, o MDC, os números primos, 2, 3, 5, 7. E o 2. Só que MDC, eu tenho que ver se esse número é primo para fazer a fatoração, eu tenho que ver se ele divide a linha toda. O 2 divide a linha toda? Divide. Então, 4 dividido por 2, 2. 12 dividido por 2, 6. Continua por 2 ainda? Continua. 2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 2, 3. Agora poderia o 3, mas o 3 não divide a linha toda. Então, quem é meu MDC entre 4 e 12? 2 vezes, aí multiplico. 2 vezes 2, 4. Então, o MDC de 4 e 12 é igual a 4. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu sei o MDC, ao invés de eu simplificar aqui por 2, eu poderia fazer assim. Simplificar primeiro por 2. 4 dividido por 2, 2. 12 dividido por 2, 6. Só que eu teria que simplificar por 2 de novo. 2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 2, 3. Agora, quando eu sei o MDC, eu vou direto para o MDC. Então, eu simplifico mais rápido. Vou ter um sinal de a mais. Então, aqui eu posso já fazer o seguinte. Dividir tudo pelo MDC. 4 dividido por 4, 1. E 12 dividido por 4, 3. Então, não é. E esses 5, 10 aqui, o MDC entre eles. Como o menor divide o maior, então o MDC é o menor. Então, vamos dividir tudo por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 10 dividido por 5 dá 2. 1 meio. Então, a única que é equivalente a 2 terços, 2 quintos, é a letra A. Ok, pessoal? Questão 3. Em certo concurso se inscreveram 192 pessoas, sendo a terça parte homens. Dessas, apenas a quarta parte passou. O número de homens que passaram no concurso foi. Bom, primeiro vamos pensar o seguinte aqui. Toda vez que eu falar metade, aqui é uma dica para a gente guardar essa informação. Toda vez que eu falar metade, eu estou falando 1 sobre 2, 1 meio. Quando eu falar terça parte, eu estou falando em 1 terço.
Vamos falar quarta parte. Eu estou falando em 1/4. Quando eu falar em quinta parte, estou falando de 1/5. E por aí vai. Sexta parte, 1/6 e tal. Isso é importante a gente saber em fração, para a gente ver qual que é a fração que a gente vai fazer. Então, terça parte, 1/3, quarta parte, 1/4, quinta parte, 1/5. Ok, pessoal? Aqui, então, primeiro ele fala que a terça parte são homens. A terça parte desse total aí. Então, CD, eu vou por aqui, 1/3 de vezes 192. Então, esse D eu mudo. É uma parte de 192. Então, de novo, eu posso multiplicar em cima, embaixo, e depois dividir. Ou já posso simplificar. Então, eu vou simplificar aqui, ó, 192 por 3. 192 dividido por 3, 19 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. Para 19 falta 1, abaixo 2. 12 dividido para 3, 4. 4 vezes 3, 12, para 12 nada. Então, eu simplificando aqui, deu 64. 1 vezes 64. 1 vezes 64 é o mesmo 64. Aqui ficaria 1. 1 vezes 1, e 1 aqui, mas 64 dividido por 1 é 64. Ok. Então, 64 são homens. Desses, apenas a quarta parte passou. Então, a quarta parte. Então, 1/4 dos homens, que é 64. Se eu dividir 64 por 4, dá 16. 64 dividido por 4 é abaixo 6. 6 dividido por 4 dá 1 vezes 4, 4. Para 6 falta 2. Abaixo 4, 24. Dividido para 4, 6. 6 vezes 4, 24. 24 dá. Isso dá 16. Passou. Então, homens que passaram. Então, letra C. 16 homens passaram. Agora só aqui um lembrete, que é o seguinte. Aqui ele falou que a quarta parte passou, apenas a quarta parte passou, e perguntou números do que passaram. Mas ele poderia ter dito que a quarta parte passou, mas poderia ter perguntado quantos que não passaram. Aí seria o quê? Eu tenho 64 homens, se 1/4, a quarta parte é 16, e ele quisesse saber quantos não passaram, seria subtrair 64 menos 16, que dá 48. Ok, pessoal? Então, ele poderia ter perguntado a quantidade de que não passou. 4. Qual alternativa corresponde a 3/4 de? Então, 3/4 de 420. Então, 3/4 de 420. Aqui é a mesma coisa. Posso simplificar aqui 420 por 4. Por que eu posso simplificar por 4? Porque se eu tirar o MDC desses dois números aqui, vamos fazer aqui, ó, MDC de 424. Tem que dividir a linha toda. 2 divide? Sim, porque termina em par, 0 e 4. Então, aqui dá 210 e aqui 4 dividido por 2, 2. Dá por 2 ainda, 210 dá 105, 2 dividido por 2 dá 1. Agora, já chegou um aqui, pode parar. Não dá mais para fazer o MDC, porque o MDC tem que dividir a linha toda. E nenhum outro número agora primo vai dividir o 1. Então, o MDC aqui é 2 vezes 2, 4. Então, posso dividir tudo aqui por 4. 4 dividido por 4 dá 1. E 420 dividido por 4, 4 dividido por 4 dá 1 vezes 4, 4. Porque 4 não é, abaixo 2. O 2 não dá para dividir. Eu abaixei o número e não dá. Então, eu tenho que colocar 0. Mas como tem mais número para abaixar, abaixo 0. 0 é 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20, por 20 nada. Então, aqui, se eu dividir tudo por 4, dá 105. Vamos melhorar isso aqui. Então, eu cortei o 4, cortei o 420. Então, sobrou 3 vezes 105. Embaixo aqui sobrou 1. Esse 1 não vai fazer diferença depois, porque na divisão ele é elemento neutro. Agora, basta multiplicar, então, 3 vezes 305. 3 vezes 5, 15, é igual a 1. 3 vezes nada, nada com 1. 3 vezes 1, 3. 315. Então,
Letra A. Poderia ter feito da outra maneira. Poderia ter feito multiplicado em cima, embaixo, embaixo. Aqui tem 1. Isso aqui daria 3 vezes nada, nada. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. E 4 vezes 1, 4. E aí eu teria que dividir 1.200 por 4. 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes 4, 12 para 12, nada. Abaixo 6. 6 dividido por 4, 1. 1 vezes 4, 4. Para 6 falta 2, abaixo 0. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4. 5 vezes 4, 20 para 20, nada. Eu uso mesmo 3 vezes 15. Então, de novo, eu posso multiplicar normalmente, multiplicar o de cima pelo de cima, igual multiplicar a fração. Aliás, são duas frações, eu estou multiplicando duas frações. Então, multiplico em cima, embaixo, embaixo. E depois eu divido o resultado, o de cima pelo de baixo. Lembrando que toda fração é uma divisão do de cima pelo de baixo. Ou simplifico antes, no caso aqui é como se eu tivesse dividido 420 por 4, deu 5, 105, e multiplico 3 vezes 105. Ok, pessoal? Questão 5. Joaquim foi a um barzinho e pediu 2 porções, uma de mandioca e uma de torresmo. A porção de mandioca veio com 12 mandiocas e a porção de torresmo com 15 torresmos. Joaquim comeu 5 mandiocas e 5 torresmos. Que fração representa a quantidade total de mandiocas e torresmo que João comeu? Então, ele quer a quantidade total. Se ele quer a quantidade total, eu vou somar. É mais. Então, somar. Bom, vamos pegar primeiro as frações de cada um. O denominador é o total, 12. Então, aqui, mandioca. E aqui, torresmo. Então, mandioca, 5, ele comeu 5 de 12. Mais, porque ele quer o total, então eu vou somar. Torresmo é o denominador e 15. E ele também comeu 5. Então, aqui, pessoal, muito cuidado. Não é somar em cima, embaixo, embaixo. Algumas pessoas acabam confundindo isso e acham que soma os dois. Não é, tá, pessoal? Depois eu posso ver se fazendo assim teria a resposta. Mas vamos fazer do jeito correto. Primeiro, soma de frações. Eu olho para quem? Para os denominadores. São diferentes? São. Então, tem que tirar MMC entre 12 e 15. Primeiro primo é 2. Tem alguém que divide? Tem. No caso, MMC não importa. Dividiu um número que seja, ele já entra na conta. Só o MDC que tem que dividir a linha toda. Então, 12 dividido por 2, 6. O 15 não dá, repete. Posso por 2 ainda. 6 dividido por 2, 3. 15 mantém. Agora não dá mais por 2, mas tem um 3 aqui. Então, já vou usar. 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3, 5. Agora aqui só pode por 5. Repito, 1. 5 dividido por 5, 1. Opa. Agora basta multiplicar isso tudo. 5 vezes 3, 15. Vezes 2, 30. Vezes 2, 60. Tirei o MMC, posso fazer aqui um traço maior. 60. E agora divide pelo de baixo e esse resultado multiplica pelo de cima. 60 dividido por 12, se eu fizer aqui 60 dividido por 12, vai dar 5. 5 vezes 2, 10 para 10, nada, igual 1. 5 vezes 1, 5, 1. 6 para 6, nada. 5. Aí multiplico pelo de cima, esse é o resultado. 5 vezes 5, 25. Mais, repito o sinal, 60 dividido por 15 vai dar 4. 4 vezes 5, 20 para 20, nada. Vão 2. 4 vezes 1, 4 com 2, 6 para 6, nada. 4 vezes 5, 20. Agora sim, repito de baixo e somo. Repito o denominador e somo. E somo de cima, ou subtrai, se fosse subtração. 5 mais nada, 5. 2 vezes 2, 2 mais 2, 4. 60. Aí você olha e fala, não tem essa opção. É para entrar em desespero? Não, vamos simplificar. Se eu tirar o M, aí simplificar a mesma coisa. Aqui, eu poderia dividir por 5, aí teria que dividir depois por 3 de novo, ou divido por 3 depois por 5. Mas se eu tirar o MDC de 45 e 60, MDC tem que dividir a linha toda. O 2 divide a linha toda? Não. O 3 divide. Que é o 4 mais 5, 9, está na tabuada 3. 6 mais 0, 6, está na tabuada 3.
45 dividido por 15, ou melhor, 45 dividido por 3 dá 15. 60 dividido por 3 dá 20. Posso por 3 ainda não, mas posso por 5. Termina em 5 e 0. 15 dividido por 5, 3. 20 dividido por 5, 4. Agora não dá mais, porque o 3 não divide a linha toda, o 2 não divide a linha toda e não tem mais primo. Agora multiplico. 3 vezes 5, 15. Então, se eu dividir pelo MDC por 15, 45 dividido por 15 dá 3 e 60 dividido por 15 dá 4. Está aqui o resultado. 3 quartos, que é a letra A. Então, aqui, pessoal, só esse detalhe. Se vocês repararem, se eu for simplificar, eu ia simplificar exatamente por nesse caso aqui, por esses dois. Né? Primeiro eu ia simplificar por 3, depois eu ia simplificar por 5, que é o valor que deu aqui para quando eu fiz a simplificação. Agora, vamos só de curiosidade fazer aqui em cima de outro jeito, que é o jeito errado. Então, errado. Não posso fazer assim. Mas só para ver se teria resposta, se o examinador, quem criou a questão, pensou nisso. 5 mais 5, 10. 12 mais 15, 27. 27 sobre 3, não dá para dividir. A sorte que ele nem colocou isso, então ele nem confundiu. Porque ele poderia ter colocado aqui um 10 sobre 27 para fazer com que, com que os alunos confundissem. Nesse caso, ele não pôs. Ok, pessoal? Então, aqui, vou apagar, ele nem colocou, então, no caso. Tem algumas questões que colocam isso só para fazer o aluno, a pessoa errar a questão. Ok, pessoal? Então, questão 5, letra A. Vamos para a próxima. Questão 6. Uma indústria recebeu um pedido para produzir 2.400 embalagens. No primeiro dia, produziu 3/16 do número total de embalagens do pedido. E no segundo dia, produziu 100 a mais do que no dia anterior. Em relação ao número total de embalagens, produto a fração que representa a embalagem que ainda não foram produzidas. Mas primeiro eu tenho que descobrir quantos que foram produzidos. Ele fala que é 3/16 do total. Então, 3/16. Se é do, eu posso substituir por multiplicação. Então, vezes 2.400. Se eu simplificar aqui, de novo, posso multiplicar em cima e depois dividir pelo de baixo, mas posso simplificar 16 com 2.400. Então, se eu pegar aqui 2.400 dividido por 16, 24 dividido por 16 dá 1. 1 vezes 16, 16 para chegar até 24. Falta 8, abaixa o 0. 80 dividido por 16 dá 5. 5 vezes 6, 30 para 30 nada, vão 3. 5 vezes 1, 5 com 3, 8 para 8 nada. Opa! Abaixo o 0, porque tem um 0 ali ainda. Não dá para dividir, baixei, não deu para dividir, acrescento um 0 lá debaixo da chave. Então, se eu simplificar isso, dá 350. Aqui embaixo ficou 1, esse 1 não vai fazer diferença depois, porque ele está embaixo. E multiplico aqui, 3 vezes nada, nada, 3 vezes 5, 15, vão 1, 3 vezes 1, 3 com mais 1, 4, 450. Esse primeiro dia. No segundo dia, ele fez 100 a mais. Está aqui, ó. No segundo dia, produziu 100 a mais do que no dia anterior. Então, no segundo dia, ele produziu 450 mais 100, que dá 550. Ok. Dia anterior. Agora, em relação ao número total desse pedido, a fração que representa as embalagens que ainda não foram produzidas. Vamos somar aqui e ver quantos que ele já produziu. 450 mais 550. 0 mais 0, 0. 5 mais 5, 10, igual a 1. 1 mais 4, 5 com 5, 10. Então, ele já produziu 1.000 peças. Quantos que faltam? Faltam 2.400 menos 1.000, que dá 1.400. Então, ainda falta 1.400. Ele quer saber a fração disso. Para eu descobrir a fração, basta pôr 1.400, que é o que falta, sobre o total, 2.400. Corto 0 com 0, 0 com 0. Toda vez que tem uma fração e tem 0 em cima e 0 embaixo, posso cortar.
sobrou 14 sobre 24. Ainda não está na opção, então vamos ver se eu consigo simplificar isso. Termina em 4. Se termina em 4, eu posso simplificar por 2. 14 dividido por 2 dá 7. 24 dividido por 2 dá 12. Então, está aí a nossa fração 7/12, letra B. Ok, pessoal? Então, não é uma questão muito difícil, mas tem que estar atento aos detalhes, porque ele acaba pedindo várias coisas na mesma questão. Aqui eu tinha que fazer o primeiro dia, depois somar os 2 dias, ver quanto que falta e ter essa ideia que o que falta põe em cima, o total põe embaixo e depois vai simplificando para a gente chegar a 7/12. Vamos então resolver a questão de número 7. Paulo comprou 2 potes de sorvete, ambos com a mesma quantidade do produto. Um dos potes continha quantidades iguais de sabores chocolate, então vamos aqui, chocolate, creme e morango. Então aqui, note que eu tenho 3 sabores e as quantidades são iguais. E no outro, quantidades iguais de chocolate e baunilha. Então aqui eu já tenho 2 sabores em quantidades iguais. E os 2 potes também têm quantidades iguais. Então é correto afirmar que nessa compra a fração correspondente à quantidade de sorvete de sabor de chocolate. Aqui ele está falando da quantidade total. Então no primeiro, aqui o seguinte, no primeiro eu tenho 1/3 mais 1/2. Ok? Então, para somar essas duas frações de denominadores diferentes, eu tenho que tirar MMC. Aqui, ou então fazer a multiplicação cruzada. Embaixo eu multiplico os dois, 3 vezes 2, 6. E agora eu pego aqui o primeiro do de cima vezes o outro de baixo, então 1 vezes 2, 2, repete o mais. E pego o segundo de cima e multiplico pelo outro de baixo, em forma de X. 1 vezes 3, 3. Agora eu somo 5/6. Só que essa, inclusive, tem aqui na opção D. Mas não é essa a resposta. Por quê? São 2 potes e ele quer saber em relação ao total. Então eu tenho que somar esses 2 potes. Como a quantidade deles é iguais, eu vou lá e tenho que dividir isso por 2, porque eu tenho 2 potes. Então eu tenho que pegar 5/6 e dividir por 2. Como que eu divido fração? Repito a primeira, que é a que está em cima. Essa divisão vira uma multiplicação, a segunda é invertida. Aqui, debaixo do 2, não tem nada. Então, para transformar essa em fração, eu ponho 1 aqui embaixo. Se o 1 está embaixo, quando eu inverto, ele vai para cima e o 2 vem para baixo. Agora, multiplicação de frações. 5 vezes 1, 5. Multiplica em cima, embaixo, embaixo. 6 vezes 2, 12. Então, pessoal, na verdade é 12, 5/12 e não 5/6. Por quê? Porque 5/6 não é em relação ao total dos 2 potes. Então, eu tenho que somar os 2 potes. Ok, pessoal? Por isso que eu tenho que dividir por 2. Porque eu tenho 2 potes iguais. E ele quer saber em relação ao total. Então, essa conta aqui no início é só para eu saber a primeira parte, mas eu tenho que lembrar que eu tenho que dividir por 2. Se tivesse 3 potes iguais, dividiria por 3. Se tivesse 4, por 4. Ok, pessoal? Então, cuidado com fração, porque fração tem esses detalhes. E, inclusive, tinha a resposta 5, tinha nas opções 5/6, para nos confundir. Então, a primeira vez que a gente faz, a gente acha que é 5/6, porque é só somar os 2. Mas não. Eu tenho que pensar nos 2. Na verdade, aqui eu tenho que pensar no denominador comum dos 2. Um aqui é 3 e outro é 2, 6. Só que seria 6 em cada pote. Então, na verdade, eu teria que transformar esse 1/6. Então, vamos lá. Eu teria que ter uma fração equivalente a 1/3. Eu teria que ter uma fração equivalente que o denominador fosse 6. Porque o denominador 6 cabe nos 2 potes. Então, vamos lá. De 3 para chegar até 6, eu multipliquei por 2. Então, eu multiplico aqui também por 2. Vezes 2, que dá 2. Por outro lado, 1/2, para chegar a denominador 6, eu multipliquei por 3.
Então, vem aqui em cima e também multiplico por 3, que dá 3. Ok. Agora sim. Então, repare que num pote, com o mesmo denominador, agora eu tenho 2 sextos e no outro pote 3 sextos. Agora sim, eu tenho os denominadores iguais. Só que eu tenho que lembrar que agora, se eu juntar os dois potes, qual que vai ser o meu denominador? 12, porque vai ter 6 num pote e 6 no outro. E aí eu só somo, ó, 5 mais 2, 3. Então aqui está a resposta. E por que eu tenho que somar? Porque são potes diferentes, não são potes iguais. Não são potes iguais, não é o mesmo pote, são potes diferentes. Então o meu denominador não pode ser só de um pote, só 6. O meu denominador tem que ser em relação ao total. Então se eu dividir cada pote em 6 partes iguais, então eu tenho que pegar e somar. É aquela história, se eu tivesse 2 pizzas, cada uma com 8 pedaços, na verdade, se eu juntar as 2 pizzas, eu vou ter quantos pedaços no total? 16. E desses, aí eu posso ter comido 4, 5, isso não importa. Vai depender do exercício. Agora eu sempre tenho que prestar atenção nisso, porque se eu tenho um pote e outro pote, na verdade eu tenho uns 2 potes, eu tenho que pensar nesses 2 potes como um todo. Mas para eu fazer isso, eu tenho que dividir um pote, como eles são iguais, tem que dividir um, dividir o outro e somar, porque é o total. Então, a quantidade de divididas dos 2 potes dá 12. E dessas 12 partes, eu peguei 5. Por isso que eu preciso multiplicar por 2. Ok, pessoal? Questão 8. Marlene comeu inicialmente 1/4 da barra de chocolate que comprou. Depois comeu 1/3 do que tinha sobrado. Então, cuidado aqui. Então, e a fração da barra de chocolate Marlene ainda tem para comer? Então, vamos tomar cuidado aqui, que é o seguinte. Primeiro 1/4. Então, eu vou ter que somar com a outra parte. Só que depois é 1/3 do que tinha sobrado. Então, sobrou. Sobrou quanto? Ela tinha comido 1/4. Ela comeu 1/4. Falta quanto ainda? 3/4. Sobrou 3/4. Depois ela falou que comeu, a questão fala que comeu 1/3 do que tinha sobrado. 1/3 do que tinha sobrado. Então transforma numa multiplicação. 3/4. Aqui, pessoal, por que é 3/4? 1/4. Quanto que falta de 1 para chegar até... Então, esse é o que comeu. Agora, sobrou. Quanto que falta de 1 para chegar até 4? 3. E o denominador continua sendo 4. Não muda. O denominador não muda. Muda essa quantidade que eu peguei. Bom, como ele quer 1/3 do que tinha sobrado, 1/3 vezes 3/4. Aqui tem um detalhe interessante. Eu poderia fazer a conta normal. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 4, 12. E depois simplificar. Mas aqui eu vou fazer de outra forma. Repare que tem um 3 aqui, tem um 3 aqui. É multiplicação. Tem um número igual em cima e outro igual embaixo. Não importa, não precisa estar na mesma vertical. Na vertical. Posso estar aqui inclinado. Mas a única condição é que, as condições, né, aliás, é que seja multiplicação e que um esteja em cima e o outro esteja embaixo. Tá? Como ele aí está igualzinho, corta. Então aqui em cima, na verdade, sobrou 1, aqui sobrou 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 4, 4. E, cara, deu mesmo 4. Agora eu tenho que somar. 1/4, que é a primeira que ele comeu, mais 1/4 da segunda parte. Os números aqui foi coincidência, tá? Nem sempre acontece isso. Foi essa questão específica que deu coincidência. Vou somar. Aqui o denominador já está igual, então já facilitou a minha vida, é só repetir. E somar em cima, 1 mais 1, 2. Não tem essa fração. Aliás, eu estou vendo aqui a parte que ele comeu. Mas ele quer o que ainda tem para comer. Então, ele tem o que falta. Mas vamos ver essa fração aqui. Quanto que dá? Vamos simplificar ela para ficar melhor. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2, 2. Então, ele comeu 1/2. Quanto que falta? Se ele comeu metade, falta ainda comer 1/2. A outra metade. Então, letra A. Questão 8. Questão 9. Thalita comprou uma peça de 1 kg. Pessoal, 1 kg, isso é igual a 1000 gramas, tá, pessoal? Sempre tem em mente essa
essa relação. Em algumas questões eu preciso dessa informação. Então, 1 kg é igual a 1.000 gramas. Então, aqui, igual a 1.000 gramas. Para uma receita. Para uma receita, Thalita utilizou 200 gramas desse produto. A fração que representa a parte de presunto utilizado por Thalita em relação ao total é... Vamos lá. Ele quer a parte em relação ao total. A parte é 200, o total fica no denominador, fica embaixo. Não tem essa fração. Entra em desespero? Não, vamos simplificar. Tem 0 em cima, 0 embaixo, corto. 0 em cima, 0 embaixo, corto. Sobrou 2/10. Não tem. Faço a simplificação. Porque os dois terminam em par, posso dividir por 2. 2 dividido por 2, 1. 10 dividido por 2, 5. Então, 1/5, letra B. Claro, pessoal, que aqui daria para fazer de cabeça. Pensa o seguinte, quantas vezes o 200 cabe dentro do 1.000? 5. E eu peguei uma parte, então 1/5. Daria para fazer isso de cabeça, tá, pessoal? Para aqueles que têm má agilidade. É claro que muitas vezes também fazer muito rápido poderia ter uma chance maior de errar. Então, muitas vezes fazer a conta ajuda. Mas quem conseguisse perceber que era uma parte de 5, já poderia marcar direto ali. Ok, pessoal? Questão 10. Em uma repartição pública trabalha Carlos, Joana e Beatriz. Em um determinado mês foram expedidos 40 ofícios. Se desses ofícios 2/5 foram feitos por Carlos, então vamos por aqui. Carlos, 2/5. 2/5 o quê? 2/5 de 40. Então, vezes 40. Simplificar aqui. 40 dividido por 5 dá 8. 2 vezes 8, 16. E a outra pessoa foi Joana. Joana foi o quê? 3/8. 3/8 do total. Então, 3/8 de 40. 40 dividido por 8, 5. 3 vezes 5, 15. Beleza. Então, ele quer saber quanto que Beatriz fez. Bom, vamos somar aqui. 16 mais 15. 6 mais 5, 11, vai 1. 1 mais 1, 2 mais 1, 3. 31. Se tinha 40 no total, 40 menos 31, que dá 9. Aqui dá 10. Fica 3. 10 menos 1, 9. 3 menos 3, 0. 9. Está na letra E. Outra forma de fazer isso seria somar as frações. Então, outra forma. 2/5 mais 3/8. Aqui os denominadores são diferentes, tem que tirar MMC. Repare que não tem ninguém que divide, além do 1, o 5 e o 8. Então, eles são primos entre si. O 8 não é primo, mas esses dois são primos entre si. Porque eu não consigo dividir. Aqui quem divide o 5? 1 e 5. Mas o 5 não divide o 8. Aqui quem divide? 1, mas o 1 não faz diferença. O 2 mais o 2 não divide 5, 4. O 4 não divide 5, o 8 não divide 5. Então, era só multiplicar. Mas vamos fazer aqui direitinho. Então, dá por 2, 5. 4, dá por 2, 5, 2. Dá por 2, dá 1. 5, 5. Dá 1, 1. Agora multiplica. 5 vezes 2, 10 vezes 2, 20 vezes 2, 40. Então, o MMC é 40. Até bom que vai dar a quantidade que está aqui. Vai até ficar fácil. 40 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 2, 16. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 3, 15. Repete o mais. Então, vai dar 31, 40. Então, se é 31 sobre 40, como deu o mesmo denominador lá, o mesmo total daqui, ficou fácil. De 31 para chegar a 40, faltam 9. Ok, pessoal? Essa é outra forma. E se não tivesse aqui o 40? Aí eu teria que ver alguma forma de transformar em 40 para analisar essa situação, tá, pessoal? Então, nesse caso aqui, por fração, ficaria fácil também. Ok, pessoal? Então, essas foram as 10 questões de hoje. Espero que vocês tenham conseguido entender todas essas questões. Ok, pessoal? Então, aqui está o gabarito. Muito obrigado por ter assistido. Fiquem com Deus. Até a próxima.